Oiê, boa noite, bom dia, boa noite, porque são 11 horas de uma terça-feira. Sim, é a continuação daquele vídeo de maternidade da semana passada. Espero que vocês gostem, curtem, comentem e compartilhem. Hoje nós vamos falar da minha segunda gestação, 14 anos depois da primeira. Gente, todo mundo fala, meu, que louca! Mas foi isso que aconteceu. Vamos lá conhecer? Enfim, vamos começar. A gestação do meu filho, o homem da minha vida, Giovanni Jesus. O Giovanni é fruto do meu segundo casamento. Nós passamos 6 anos tentando engravidar e eu desenvolvi, nesse período de tempo, depois da minha filha Cauane, eu desenvolvi a endometriose, onde eu tive muita dificuldade de engravidar quando eu quis engravidar do Giovanni. Quando eu casei, pela segunda vez, no meu segundo relacionamento, nós dois tínhamos basicamente uma história parecida. Ele chega para mim com um filho também, de um casamento anterior, onde ele não tinha muito contato, não tinha muito não tinha contato algum, porque é mais por telefone, e ele mora até hoje em outro estado. E eu tinha minha filha, embora a gente tenha muito contato, porém não morávamos juntos. Então toda a minha, é, tudo, eu exercia o papel de mãe legalmente, porém não tinha os poderes aquisitivos a uma mãe, as decisões somente a mim, né? Já que ela era criada pelos meus pais, financeiramente também por eles, então a decisão final era deles. E ok, é isso que aconteceu. Mas quando nós dois nos encontramos, depois de um tempo juntos, a gente falou, né, um pro outro, por que não? Se Deus der a oportunidade para nós sermos pais, né, literalmente pais, cuidando, é, sem financeiramente, emocionalmente, fisicamente, e, e daí surgiu a vontade de ter o nosso segundo filho. Só que tentamos durante um ano e não aconteceu. E aí, quando eu fui no médico, eu descobri que eu estava com endometriose. Aí, a gente foi tentando, fiz tratamentos, tomei, é, na época eu tomei, gente, não repare, minhas olheiras, porque como eu disse, estamos 11 horas da noite em si. Não repare já reparando, tá? A luz também acaba ajudando, né? Eu passei uma basezinha, mas não ajudou muito, não. Enfim, voltando. É, aí eu fiz alguns tratamentos, tomei alguns hormônios, e mesmo assim não surtiu efeito, né? Aí, enfim, eu entrei numa empresa, que é uma empresa de convênio médico, muito boa, né? E aí nela eu falei assim, eu vou entrar nessa empresa basicamente pelo convênio. O convênio era muito bom para minha idade. Ela disse, eu vou entrar num emprego, além de ajudar remuneramente, né? Remuneradamente, e vai ajudar pelo convênio. E assim foi feito. Comecei a fazer os tratamentos, fazer os exames em si. Cheguei, isso eu estou resumindo, tá, gente? Foi um período de 6 anos de tentativas até eu engravidar do meu filho. Aí eu fui e fiz a videolaparoscopia, que é uma cirurgia, videolaparoscopia, é isso mesmo. É uma microcirurgia, eu fui embora no mesmo dia. Eu fui embora no mesmo dia. Eu me internei, mas só passei o dia, se eu não me engano. Se eu estiver enganada, eu fui embora no dia seguinte, mas eu acredito que eu fui embora no mesmo dia. Eu fiz essa cirurgia com um médico maravilhoso. Ele era muito explicativo, muito. Olha, eu vou te falar. Eu encontrei médicos muito competentes na minha vida depois que eu entrei nesse convênio. Aí eu fui depois que eu fiz essa vídeo, eu fiz em setembro. Eu lembro que foi em setembro que eu marquei para as minhas férias. Eu fiz fiz a dietinha básica, normal. No mês de outubro, eu engravidei. Porque essa vídeo ela é para retirar os flocos de sangue que tinha dentro de mim, do meu. Porque o que é a endometriose? Na menstruação, ao invés da menstruação em si sair, ela volta. E no que ela volta um pouco, esse pouco ele vai investindo no órgão em si que está ali, né? Tem alguns que vão até para o intestino. Então, ele retirou os flocos de sangue e assim, no mês seguinte, eu já engravidei. Aí, quando eu descobri, foi aquela festa, aquela maravilhosa, não sei o que, eu não senti nada antes. Eu descobri, porque atrasou um pouco, e eu fiz o teste. Eu era muito ansiosa, fiz o teste, eu tinha vários testes em casa, e assim foi feito. Ele, depois que eu descobri, pronto, gente, eu sentia tudo, 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 tudo. Eu senti fraqueza, eu senti enjoo, eu senti azia. Foi uma gestação complicadíssima. Eu fiquei afastada, tive que me afastar do trabalho. Chegou um momento que era muito enjoo mesmo. Eu trabalhava de operadora de telemarketing na época. E era segunda a sexta.
eu lembro que eu tentava ao máximo, mas eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia e era apavorante, porque era uma coisa que eu queria muito, eu tava muito feliz, todo mundo que me via eu contava, e aí eu recontava, mas ao mesmo tempo eu tava muito, sabe, aquele clima, aquela coisa, eu engravidei acima do peso, eu acho que isso também influenciou muito no decorrer da gestação, né? Eu engravidei fora do peso, eu não aguentava fazer comida, né? O pai dele tomou de conta da casa, tomou de conta da cozinha, eu fiquei um mês afastada, como eu disse, né? E aí, por fim, ele estava previsto para o dia 20 de julho, que é a data, inclusive, do aniversário do irmão dele, do primeiro filho do pai dele. E aí, ele estava previsto para o dia 20. Porém, nessas decorrências, eu não comia direito também. Foi uma gestação muito complicada mesmo. Eu senti que tudo, tudo aconteceu, sabe? E além de que, eu sempre disse, né? O próximo filho que eu tiver, eu vou querer cesárea. Porém, eu quero que história bolsa, eu quero entrar em trabalho de parto e ir para o hospital para ele nascer por conta, para o dia dele, eu não quero marcar. Porém, realmente aconteceu, ele nasceu no dia dele, não foi marcado, não foi planejado o dia nem nada. Mas eu tô buscando, quando eu olho assim, é que eu fico buscando o que aconteceu, porque eu tô com alguns relapsos de memória, principalmente depois da Covid. Mas eu passei muito mal mesmo. Eu tive uma gestação emocionalmente ok, a diferença da gestação da Cauane, que fisicamente eu estava ok, e mentalmente, psicologicamente eu não estava tão ok. E na gestação do Giovanni, eu estava ok, ok psicologicamente, ok emocionalmente, e estava o ó fisicamente. Aí chegou mês de maio, meu aniversário. Eu lembro que no meu aniversário, eu faço aniversário dia 25, né, como eu disse no vídeo anterior, de maio. E a gente tinha um aniversário de uma filha de uma prima do meu pai, pra ir. E aí eu fui, e eu tava inchando muito. Mais uma coisa que eu desenvolvi foi inchar muito. Eu inchava demais. E aí chegou um momento que eu lembro que eu tava nesse aniversário, e eu coloquei os pés pra cima, falei assim, ai gente, me desculpa, mas eu vou ter que colocar. E eu tava já a ponto de estourar, sabe? De sentindo, sabe? Tava muito cheia. E eu não engordei muito. Eu já tava, né? Já tava acima do peso quando eu tive quando eu engravidei de Giovanni, eu já estava com, se eu não me engano, eu estava com 85 quilos. E quando eu tive ele, eu tive com 93. Então, eu não engordei muito, mas eu enchei muito. Foi muita coisa. E eu passei de 90 quilos, né? Eu tenho 1,69 m. Então, eu fiquei imensa. Aí passou o meu aniversário, aconteceu de eu passar mal. Tá? Eu fui no médico, no pronto-socorro da empresa, desse convênio. E aí eu fiz na triagem, né? Eles medem a pressão. Uma pressão 18 por 15. E eles apavorados e desesperados, e não é maternidade. Onde eu fui era pronto-socorro comum. E eles me deram remédio para colocar debaixo da língua, para baixar e tudo. E aí eles mandaram eu ir pra minha obstetra, né? Tentar marcar com a obstetra. E assim eu fiz, marquei, acho que estava marcado para dia 26, né? Dia 27. Tava marcado pra, não, ela passava na quinta, então estava marcado para quinta-feira seguinte. Eu lembro dia 25 nessa época, em 2019, 20, não, 2019. Gente, eu sou péssima com ano. E principalmente esse ano da Covid, eu fiquei meio assim. Mas foi 2019, meu filho nasceu. Dia 25 de maio nesse ano, 2019, caiu em maio, ou caiu em sábado. E aí, eu lembro porque caiu no dia do aniversário da menina. E da comemoração, né? Ela faz dia 9, se não me engano, dia 8, dia 9, e aí a comemoração foi dia 25. O que aconteceu? Na quinta-feira seguinte, eu passei na médica, e aí eu tomei o maior esporro, porque não era pra eu ter ido, eu só tava com 31 semanas. Não era pra eu ter ido pra médica, pro pronto-socorro, né, da empresa, porque lá não tinha nenhum tipo de acompanhamento obstétrico, e era pra eu ir por qualquer coisa, intercorrência que acontecesse, eu tinha que ir pra maternidade que eu ia ganhar neném. Só que, a princípio, ela achou que era, eu acho que de tanto eu falar que eu não tava bem, que isso, aquilo, ela achou que era balela. Ela falou assim, olha, faz o seguinte, faz esse relatório, faz esse relatório, todo dia você mede a pressão. Aí você traz aqui semana que vem. Aí, assim eu fiz. Só que, minha pressão, desde aí, daí em diante, minha pressão nunca mais ficou o normal, que o normal para mim é 10 por 5, 10 por 6, 11 por 7, nunca tive também 12 por 8. Então, 13 por 9 para mim já era muito alta. Para o meu natural, entendeu? Desde aquele fatídico dia que deu 18 por 15, só ficou, aí foi, ladeira abaixo. 13 por 9, 13 por 14 por 9, 14 por 9, e aí diziam, olha,
Você tem que ir, né, vendo. Aí, dali a pouco, estacionou. 12 por 8, 12 por 8, 12 por 8. Quando foi no dia 30 de maio, eu estava com 32 semanas e 3 dias. Eu passei direto. Eu falei para o pai dele, falei assim, olha, eu vou aproveitar e medir a pressão lá no posto. Então, porque aí eu não preciso mais sair de casa. Foi incrível, porque nesse dia eu falei assim, nossa, eu tô com vontade de comer uma sopa. Sabe uma sopa que minha mãe faz, que é maravilhosa. E aí eu falei assim, eu tô com vontade de comer a sopa da minha mãe, mas chegar em casa eu vou ver. Pode ir ajeitando aí, quando eu chegar em casa. Aí ele falou, eu lembro que ele falou assim, não, eu vou pra lá e a gente vem junto. E aí assim a gente fez, porque eu não sentia nada, gente. Eu não senti tontura, eu não senti dor na nuca, eu não senti. Eu ia, tipo assim, morrer sem sentir nada. Eu acho, né? Na minha cabeça eu ia morrer sem sentir nada. Aí, o que que aconteceu? Eu fui, passei direto. Aí, esperei um pouquinho, coloquei pra medir a pressão. Tava 18 por 16. Aí a enfermeira disse, não, não é possível. Não é possível isso. Você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não. Assim, como eu ia falando, né? Eu vou e volto. É porque eu vou lembrando. A única coisa que eu sentia era o mesmo formigamento lá do dia do parto da Cauane. O formigamento raso, na ponta do dedão do pé. Não sei se isso tem a ver ou se não tem a ver, mas a única coisa que eu sentia de diferente em mim era isso. Então, eu falei assim, não tô sentindo nada. Aí ela disse, olha, faz o seguinte, fica ali, às vezes é porque você chegou agora, né, você tava no ônibus, eu falei, tava, desculpa, bati no microfone. Tava no ônibus, tava lotado, então vamos, senta ali, fica 15 minutos, depois você volta aqui. Aí foi o tempo do pai dele chegar. E aí eu explicar a situação, eu falei assim, eu não sei o que ela tá querendo. Aí eu voltei lá, depois dos 15 minutos, os mesmos, 18 por 16. Aí ela disse, não, eu só posso estar vendo errado. E aí mediu, e mediu, mediu, e mediu, e mediu. Disse, não, tô vendo certo. Aí chamou um outro enfermeiro, o próprio enfermeiro. Aí o enfermeiro mediu e falou, não, tá 12 por 8, tá normal, pode liberar. Aí ela disse, não, não posso estar vendo tanto diferente. Aí quando ele falou, pode liberar, eu falei, ufa. Aí ela disse assim, eu não posso estar vendo tanta diferença assim. 18 por 16 para 12 por 8 tá muito diferente. Aí ela foi pedir para uma outra colega dela medir, aí tava realmente o mesmo que ela viu. Ela disse, olha, eu não vou poder te liberar. Eu vou chamar uma ambulância, você vai para o hospital do município, né? Aí eu falei assim, não, olha, moça, vamos fazer o seguinte, eu tenho um convênio, eu vou ganhar neném lá no Hospital da Luz, que é o hospital que aceitava o convênio, e por sinal foi maravilhoso. Eu coloco, eu culpo eles de estar vivo ainda e de meu filho estar vivo para contar a história dele por conta desse hospital. E Deus, em primeiro lugar, e esse hospital, as pessoas que estavam naquele dia, naquele momento, foram abençoados. E aí, eu sem sentir nada, eu nem estava acreditando. Aí eu fui e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu me comprometo a ir para o hospital. É, eu só vou em casa, eu cheguei agora, eu trabalho, eu preciso de um banho. Eu vou em casa, eu vou tomar um banho, eu vou comer alguma coisa. E aí eu vou para o hospital. Ela, você se compromete? Aí falou pro pai dele, você se compromete? Me comprometo. Aí eu fui e vim andando comum, de lá para cá. Vamos chegar. Nem vamos chegar a falar nada, porque eu não vou. O cara deu 12 por 8, eu não confio nessa. Olha, olha só é o nível da ignorância. Eu dizendo que não confiava no manual, né? Sendo que o manual, às vezes não acerta bem mais do que o eleitor. Eu não confio, porque aí vê se realmente tá isso, né? Porque eu não tô sentindo nada, gente, eu não tava sentindo nada. Alguém aí já teve pressão alta e não sentiu nada, gente? Principalmente na gravidez? Porque eu fiquei, até hoje, eu fico pensando, gente, eu tava com pressão. O pessoal fala que tem gente que dá AVC com diz que é a segunda, né, que não pode aumentar. Dá AVC com 15 já tá passando mal. E eu não senti nada. Deu o pico que eu vi 18 por 16. E, que eles viram, na verdade. Aí eu fui passar na triagem. E a máquina que tira eletronicamente estava 17 por 16. Aí a primeira tinha baixado 1, mas a segunda não tinha baixado. Aí eles comentaram que. Aí ele falou assim: eu posso te dar medicamento e posso pedir uma autorização para vir uma ambulância. Só que vai demorar em torno de 4 horas. E eu sabia porque eu trabalhava no call center de atendimento desse tipo de coisa. Aí eu falei assim: não, eu não vou tomar medicamento, porque se eu tomar medicamento, chega lá, eu não tô com a pressão alta, aí eles vão mandar eu para casa. Aí o que eu fiz? Falei, mãe, então tá bom, então daqui eu vou pra lá, e eu fiz a mesma coisa no hospital. Falei assim, olha, eu não vou tomar medicamento, e eu vou daqui pra lá. Eu pedi um aplicativo e fui. É,
Chegando lá, passei na triagem, 17/16. E aí, de lá eu só saí com meu filho. Na verdade, eu saí antes do meu filho sair junto comigo, porque ele nasceu de 33 semanas e 2 dias. Ele nasceu com 1,370 e 40, se não me engano, 40 centímetros. Se eu não me engano. Salve a 1,370 e 40 centímetros. Se eu não me engano, foi 40 centímetros. Se não for, eu coloco aqui ó, um centímetro certinho. Ele foi para incubadora, ele não chorou, ele estava com o cordão. Né? Não, mentira. Isso foi no dia 29, tá? Na quarta. Na quinta eu ia passar na médica. Aí no dia 29 eu entrei no hospital. Aí eu fiquei lá, eles já colocaram o cardiotoco, ficou acompanhando tudo. Quando deu na quinta de manhã, a minha obstetra que fazia acompanhado, fazia parto lá, não sei se fazia parto lá, ela tinha ido para acompanhar umas coisa dela, umas pacientes dela, e eu tava lá, ela foi lá me ver. Aí eu fui, até cutuquei, né? Eu falei assim, tá vendo como não era brincadeira? Aí, eu começou muito, olha, deixa eu te falar. Aí, ela foi e continuou o cardiotoco e tudo, e a pressão estabilizando em 14/10, 14/9, mas estava nisso. E não baixou mais, tá? Não baixou. Eu passei 9 dias internadas depois do parto, porque a pressão não baixava. Aí, e glória a Deus por isso, porque eu pelo menos fiquei mais tempo lá, né? Aí, o que aconteceu? Ele nasceu com um cordão enrolado. Além de tudo isso, além do meu corpo estar meio que expulsando ele, né? Porque não estava nutrindo ele, porque ele não estava engordando. Não estava. Ele parou de crescer com 30 semanas. Ele nasceu com 32 e 3 dias, porém ele nasceu com a idade de 30 semanas. A idade que ele tinha quando eu fiz a morfológica de 30 semanas. Então, a médica falou para mim que ele sobreviveu dentro de mim. O meu corpo não estava mais nutrindo ele, estava dando oxigênio para ele, o mínimo de oxigênio que estava indo para as partes vitais. Então, que eu me preparasse, que podia ser que ia ter que fazer algum tipo de manuseio, graças a Deus não precisou. E nisso eu já ficava, ai meu Deus, eu não sei o que. E aí nossa, nesse momento a gente, ai, só Deus, eu não gosto nem de lembrar esses momentos, gente. Mas é bom lembrar porque deixa aqui registrado, né? E aí ele teve o parto, e aí ele não chorou no parto. Minha pressão, eu fiquei no oxigênio e a pressão não baixava, ficou estacionada em 13/9. Porém, o pai dele já acompanhou a gestação, perdão, o parto, e ele não chorou, eu não vi ele, eu não o conheci no dia do parto. E para mim foi muito complicado, porque aí chamaram o pai dele e eu fiquei sozinha lá, esperando, né, finalizar a cesárea. E eu pensei, pronto, né, acho que o neném não resistiu. O Giovanni não resistiu e, e é isso que eu vou fazer. Porque ele nasceu vivo, porém não chorou, tava com cordão. Ele é eu vou te falar, viu? Ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada no meu filho, porque ele lutou dentro de mim, lutou e vem lutando até hoje. Mas enfim. Depois eu fui pra UTI, por isso que eu não o conheci. Eu fui pra UTI pra nivelarem, pra ficarem de olho, porque podia ser, eu entrei em pré-eclâmpsia, né? Então podia ser, eles queriam me acompanhar, acho que é protocolo, né? Como eu entrei em pré-eclâmpsia, eu tinha que me acompanhar para ver se não podia ser que desse um pós-parto, né? Enfim, foi a noite pior, porque eu fiquei sozinha, fiquei num quarto sozinha, num lugar sozinho, só com aparelhos, e meu filho no mesmo prédio, e eu sem poder vê-lo, sem poder conhecê-lo, um filho que foi muito desejado, foi muito amado, o primeiro menino da família, depois do meu pai, e mas aí o pai deles conseguiu tirar umas fotos para mim, me mostrar, né? Aí ele me mostrou que ele estava na incubadora, ele tinha sido entubado, e aí eu só pedi a Deus, sabe? Naquele momento eu tive uma conversa com Deus e pedi em si para Nossa Senhora me interceder por mim, eu sou católica, né? E, enfim, ocorreu que no dia seguinte eu saí da UTI, e aí a pressão ficou estacionada em 13/9, 14/10, e eu fui conhecê-lo, meu filho,
na visita de 1 da tarde, e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu não o vi entubado, porque para mim ia ser eu ia ficar muito impressionada. Eu tenho certeza que eu ia ficar muito impressionada, porque eu já fiquei em vê-lo ali tão miudinho. E eu já não estava entubado, não podia mexer nele ainda, né? Desculpa, a gente, me emocionei e acabou tirando toda a base, aí é assim. É, enfim, e aí chegou a fatídica decisão. Não sei se alguma de vocês, se alguém de vocês conhece essa coisa, os mais antigos, a gente fala assim, né? Os mais antigos diziam que quando uma criança nasce com um cordão no pescoço, tem que colocar o nome de um santo, né? Um nome bíblico. E aí eu fiquei assim, porque o nome dele já é Giovanni, né? Já é um nome grande. Como eu disse no vídeo anterior, eu não queria um nome comum. E aí foi conversado, foi visto, foi buscado. E aí chegamos no nome Giovanni, que eu gostei muito por ser um nome forte, ao meu ver, e pelo significado também. E por fim, Giovanni vai indo, vai indo, chega no mesmo, como é que chama? Significado do Juan, que é o primeiro filho do Reinaldo. Então, eu achei que ficou muito legal. Vai ser Giovanni. Tudo tinha bolsa, tinha tudo um personagem, né? Personalizado. E aí, eu falei assim, eu não sei, talvez eu não coloque, pelo pai deles nem tinha colocado. Mas eu falei assim, eu não vou contestar por tudo que eu passei, por tudo que eu venho passando, e o que eu vou passar, porque ele ficou na incubadora, na UTI NEL, durante 24 dias. E dentro desses 24 dias, graças a Deus, ele teve muita evolução. Nos primeiros dias, nos primeiros 7 dias, ele apresentou uma infecção hospitalar, mas que foi controlada, glória a Deus também. E as meninas que estavam lá, os médicos, é, é, nossa, gente, de lembrar, só de lembrar a história, tudo que você passou, a gente passa um filme na memória. E eu falei, quer saber? Não vou colocar nome de santo nenhum, o nome mais forte que possa ter. Aí eu perguntei pro pai dele se por ele tudo bem. O nome mais forte, bíblico, tirando o nome de Deus, é Jesus. O que você acha de ficar Giovanni Jesus? Aí ele a princípio falou assim, vai ficar um nome muito grande. Eu falei assim, então, mas qualquer coisa a gente só chama de Jesus. Eu em si chamo de Giovanni Jesus. Pra todo lugar que eu vou, quem é? O Giovanni Jesus. E aí é por isso, o nome de Jesus, Jesus veio depois, mas foi para concretizar a história dele, a, todas as vitórias que ele teve. E foi isso, 24 dias depois ele veio para casa, eu vim depois de 9 dias, aí eu fiquei indo, né, nos horários de visita, e porém lá era mais flexível, a mãe podia ficar à tarde, né, então, da manhã até à tarde, por conta que algumas amamentavam, no meu caso eu fazia canguru, foi maravilhoso, ai gente, ele veio vestir a primeira roupinha, ele tinha uns 15 a 18 dias, e a roupinha que eu tinha levado, que era menor que eu tinha, ficou enorme nele. E aí, mas foi uma coisa, foi tão lindo. Ai, gente, não tem como falar dele e não me emocionar. É, enfim, ele aí passou, eu continuei indo, né? E aí, com 24 dias, a gente foi buscá-lo. Ele completou 1,980 kg e ela falou assim: é o momento dele ir para casa, porque ele tá engordando bem. E ele, infelizmente, eu não amamentei ele. E, porém, ele sempre comeu muito bem. Depois que ele veio para casa, aí pronto, aí espinguelou. Ele comeu bem, comia mingau, né? Mingau de crema gema para ficar forte. E aí, com 3 meses, ele me deu mais um susto, que ele pegou um rotavírus. E aí eu voltei para lá, para onde ele tinha nascido, porque eu confiava demais naquele hospital. E aí ele ficou 15 dias internado. Desses 15 dias, ele passou 10 na UTI também, me dando um sustinho. Mas depois disso, graças a Deus, ele nunca mais foi internado. E glória a Deus, e não vai ficar tão cedo. E é isso. Futuramente aí, nos próximos vídeos, vocês vão entender, vão ver aí o desenrolar da situação do Giovanni. Mas essa foi toda a vitória. E eu vou chamar aqui, eu vou até mudar o título na minha cabeça, que eu já tinha colocado. Na minha cabeça eu tinha colocado relato da segunda gestação. Mas eu vou dizer o relato
do milagre da segunda gestação, que é o meu maior milagre, realmente, foi ele. O que ele passou, eu acho que tudo que ele passou para viver é, não foi em vão, né? E é isso. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado, espero que você dê um like, comenta aí o que para você foi mais emocionante no momento do parto, do seu parto. Seja de hoje, seja de agora, ou seja de 17 anos atrás, de 20 anos atrás. Conta aí a sua história pra gente conversar um pouco, tá bom? Curte, comenta, compartilha. Gente, não tinha falado que eu ia gravar o outro, mas eu não vou conseguir. Eu realmente estou bastante emocionada. Foi muito bom conversar com vocês sobre o parto do Giovanni. E, enfim, sobre tudo. Beijo e até o próximo vídeo.